E se eu lhe dissesse que um dos filmes mais incompreendidos da história de Hollywood é também um dos mais silenciosamente devastadores? A maioria das pessoas ouve o nome Rambo e imagina explosões, músculos, armas do tamanho de carros pequenos. Imaginam uma máquina de matar imparável explodindo metade de uma selva sem o menor esforço. Mas aqui está o ponto. Esse não é o filme. Rambo, Programado para Matar, o original de 1982. É algo completamente diferente. É um filme sobre um homem destruído vagando por um país que não tem mais lugar para ele. É um filme sobre como os Estados Unidos trataram as pessoas que enviaram para lutar em suas guerras. E depois, silenciosamente, esqueceram delas quando essas guerras se tornaram inconvenientes. E a parte mais chocante? Em todo o filme, Rambo mata exatamente uma pessoa, e é um acidente. Então, continue comigo, porque hoje vamos mergulhar fundo em Rambo, Programado para Matar. Não na franquia, não nas sequências, no original. E eu prometo a vocês, ao final deste vídeo, vocês nunca mais verão este filme da mesma maneira. É 1982. Os Estados Unidos ainda estão se recuperando. Ou talvez seja melhor dizer, ainda se recusando a se curar da Guerra do Vietnã. As últimas tropas de combate americanas deixaram o Vietnã em 1973. Saigon caiu em 1975. E, em 1982, aproximadamente 2,7 milhões de veteranos americanos haviam retornado daquele conflito. Muitos deles voltaram para nada, sem desfiles, sem gratidão. Em alguns casos, hostilidade real. Receberam um uniforme, foram enviados para o exterior e, em seguida, devolveram suas roupas civis com um aperto de mão quase imperceptível. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, ainda nem era um diagnóstico amplamente reconhecido. Os veteranos lutavam contra um trauma que não tinha nome, tratamento ou compaixão pública. Nesse contexto cultural, surge Rambo, Programado para Matar, First Blood, dirigido por Ted Kotcheff, baseado no romance homônimo de David Morrow, de 1972. O filme é estrelado por Sylvester Stallone, ainda surfando na enorme onda da franquia Rocky, como John Rambo, um ex-boinas verdes e condecorado com a medalha de honra, que chega a pia a uma pequena cidade do noroeste do Pacífico em busca de um antigo camarada de guerra. E o que acontece a seguir? Não é um filme de ação. Não exatamente. É uma panela de pressão. Um choque lento, desgastante e profundamente humano entre um veterano traumatizado e um sistema que se recusa a compreendê-lo. Vamos falar sobre o que realmente acontece. O filme começa com Rambo caminhando por uma estrada rural tranquila, e imediatamente Stallone faz algo notável. Ele quase não diz nada. Ele não precisa. A maneira como se porta, o olhar distante em seus olhos, a jaqueta militar gasta, tudo nele comunica um homem que viu demais e carrega tudo sozinho. Ele está procurando por Delmar Barry, um camarada do Vietnã. E quando chega à fazenda, uma mulher sai e lhe conta que Delmar morreu. Câncer causado pelos produtos químicos aos quais foram expostos durante a guerra. Agente Laranja. Rambo assimila a informação com um pequeno e silencioso aceno de cabeça. Mais uma que se foi. Ele agradece e se afasta. Aquele momento, mal se passaram 2 minutos do filme, diz tudo. Este homem vem perdendo pessoas durante toda a sua vida adulta, e ele simplesmente continua caminhando. Ele chega à pequena cidade de Hope, no Oregon, e quase imediatamente o xerife local, Will Teasle, interpretado com fria precisão por Brian Dennehy, dá uma olhada neste andarilho sujo e cabeludo e decide que ele não pertence àquele lugar. Teasle leva Rambo até a entrada da cidade e o deixa lá. Rambo, silenciosamente, se vira e volta. Teasle o leva embora novamente. Rambo se vira novamente.
E aqui é onde o filme faz sua primeira jogada verdadeiramente fascinante. Rambo não está sendo desafiador por arrogância. Ele está com fome. Ele só quer uma refeição. Mas Teasle vê algo ameaçador nele. Algo que ele não consegue nomear. E essa ameaça indefinida é o que impulsiona tudo o que se segue. Teasle prende Rambo sob uma vaga acusação de vadiagem. Leva-o para a delegacia. E o que acontece dentro daquela delegacia é o motor emocional de todo o filme. Os policiais começam a interrogar Rambo. Eles são rudes, desdenhosos. Eles o despem, o encharcaram com água e, em um dado momento, um policial pega uma navalha para barbeá-lo. E algo se quebra. Porque naquele momento, Rambo não está mais em uma delegacia de polícia de uma cidade pequena. Ele está de volta ao Vietnã. De volta aqui a um campo de prisioneiros de guerra onde foi torturado. A navalha, as mãos o agarrando, a perda de controle, tudo volta à tona. E num acesso de instinto e adrenalina, Rambo se liberta. Ele luta para sair da delegacia, rouba uma motocicleta e desaparece nas montanhas ao redor. E ali mesmo, esse é o momento em que o filme se transforma. Porque a partir desse ponto, First Blood se torna algo que parece um filme de ação na superfície, mas que na verdade é algo muito... Teasle mobiliza seus auxiliares e eles partem em perseguição pela floresta. Mas eis o que eles não entendem. Eles não estão perseguindo um andarilho. Estão perseguindo um homem que foi treinado pelo exército dos Estados Unidos para ser um fantasma, exatamente nesse tipo de terreno. Rambo arma armadilhas, move-se silenciosamente e, um a um, neutraliza seus perseguidores sem matá-los. Ele não está tentando matar esses homens, ele está tentando sobreviver. Um dos auxiliares, Gaut, o mais cruel deles, aquele que parecia gostar de maltratar Rambo, atira em Rambo de um helicóptero. Rambo joga um pedaço de pau para desviar o rifle. Gaut cai do helicóptero e morre. É a única morte no filme, e Rambo não a planejou. Teasle intensifica a situação. Ele chama a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, armada até os dentes, entra naquelas montanhas atrás de um homem. Eles quase o explodem em um poço de mina. Rambo escapa por uma fenda incrivelmente pequena nas rochas, mata um puma com as próprias mãos, rouba armas e emerge da montanha como algo saído da mitologia. Então ele retorna para a cidade, e o que se segue é, sem dúvida, a sequência mais emocionalmente crua do filme. Rambo dirigindo um caminhão do exército roubado pelas ruas de Hope, explodindo usinas de energia, destruindo vitrines. Parece fúria, parece um massacre. Mas observe atentamente e verá que é, na verdade, algo diferente. Ele não está mirando em pessoas. Ele está destruindo os símbolos de um sistema que o esmagou. Então, vem o confronto. Teasle no telhado. Rambo embaixo. Um impasse que pode terminar com a morte de ambos. A atuação de Stallone aqui é genuinamente uma das mais subestimadas de sua carreira. Porque ele não está interpretando um herói. Ele está interpretando uma ferida. Rambo mal fala durante a maior parte do filme. Ele se comunica através do silêncio, através do movimento, através da maneira como seus olhos percorrem o ambiente, como se ele estivesse sempre procurando a saída. A atuação física é extraordinária. Você acredita completamente que esse homem pode sobreviver na natureza selvagem, não porque o filme diga que ele é durão, mas porque Stallone se move como alguém que conquistou cada cicatriz. Mas a cena que revela tudo acontece perto do final, quando Trautmann finalmente o alcança. Rambo começa a falar, e o que sai é uma torrente, crua, confusa, quase incoerente em alguns trechos, sobre voltar para a casa do Vietnã. Sobre crianças cuspindo nele no aeroporto, sobre um amigo que foi morto por uma bomba de engraxar sapatos, sobre como ele costumava ganhar $60 por semana na guerra e agora não consegue nem um emprego estacionando carros.
Lá eu podia pilotar um helicóptero de combate, dirigir um tanque, eu era responsável por equipamentos de milhões de dólares. Aqui eu não consigo nem manter um emprego estacionando carros. Esse é o monólogo. Esse é o coração do filme. E Stallone o interpreta com lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada, mal conseguindo se manter firme. É devastador. E é o momento em que o filme conquista tudo o que construiu ao longo da trama. Coronel Trautman. Interpretado por Richard Crenna com uma autoridade discreta, Trautman é uma das figuras mais complexas do filme. Ele criou Rambo, treinou-o, moldou-o na arma que se tornou. Ele claramente se importa com Rambo. Ele é o único em todo o filme que realmente entende do que Rambo é capaz e, crucialmente, por quê. Mas aqui está a trágica ironia de Trautman. Ele passou anos transformando Rambo no soldado perfeito e agora precisa impedir que esse mesmo soldado chegue ao limite. Ele está limpando a bagunça que ajudou a criar. E para seu crédito, o filme não o absolve dessa responsabilidade. Quando Teasle reage, Trautman diz algo arrepiante. Ele conta ao xerife que Rambo foi treinado para comer coisas que fariam um bode vomitar, que ele é uma máquina de matar. Mas o que Trautman nunca diz explicitamente, o que o filme deixa no ar, é que a máquina foi criada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos não têm ideia do que fazer com ela agora que a guerra acabou. Brian Dennehy está extraordinário aqui, e é isso que torna sua atuação tão interessante. Teasle não é um vilão caricato. Ele não está girando um bigode. Ele realmente acredita que está protegendo sua cidade. Ele tem orgulho de Hope. Ele tem orgulho da ordem que mantém. E, em sua mente, um vagabundo sujo e de aparência perigosa é uma ameaça a essa ordem. Mas o filme o envolve silenciosamente em algo mais sombrio. Porque seu primeiro instinto ao ver Rambo não é curiosidade nem mesmo cautela, é rejeição. Vá embora. Você não pertence a este lugar. E essa rejeição, multiplicada por toda uma nação, é exatamente o que destruiu tantos veteranos. Teasle não é excepcional em sua crueldade. É isso que o torna tão perturbador. Ele é comum. O argumento mais devastador do filme não é que os Estados Unidos foram cruéis com seus veteranos do Vietnã, mas sim que os tornaram invisíveis. No início do filme, Rambo não quer ferir ninguém. Ele só quer uma refeição, alguma orientação, um mínimo de reconhecimento humano de que existe. A recusa de Teasle em vê-lo como uma pessoa, sua redução de Rambo a um tipo, uma ameaça, um problema a ser eliminado, é a faísca que incendeia tudo. Quando o vemos novamente, Rambo, Stallone, ainda com o rosto impassível e musculoso aos 61 anos, vive em semi-reclusão na selva tailandesa, pilotando um barco fluvial e capturando cobras vivas para vender a criadores de serpentes. Afinal, é melhor do que telemarketing. Décadas de sofrimento o endureceram como ferro, que, como descobrimos nas cenas iniciais, ele também sabe forjar com as próprias mãos. Rambo é abordado por um grupo de missionários americanos que querem ser levados a Myanmar, antiga Birmânia, para entregar ajuda ao povo oprimido da tribo Karen, uma minoria cristã no país. A princípio, ele se recusa categoricamente, zombando do desejo do grupo de fazer o bem. Nada nunca muda, diz ele à loira do grupo, Sarah Julie Banks. Mas algo em Sarah, sua loirice, sua bondade, sua completa ausência de traços de caráter além da bondade ou da loirice, o obriga a levar o grupo rio acima contra seus melhores instintos. Há uma inversão brilhante no centro das sequências de sobrevivência do filme. Esses policiais entram na floresta esperando caçar um andarilho. Em vez disso, eles se veem caçados por alguém que está operando em seu elemento natural. A região selvagem que deveria ser sua jurisdição torna-se, nas mãos de Rambo, uma arma. Ele a conhece melhor do que eles. Ele se move por ela como a água. Eu vi quando tinha uns 12 anos, uma fase crítica do desenvolvimento infantil.
Durante minhas sessões secretas de VHS no escritório, no meio da noite, a casa inteira dormia, alheia a tudo. Sentada de pernas cruzadas no chão, eu assistia à luz intermitente da nossa velha TV Silvânia. O volume da nossa enorme TV estava a um clique de zero. Por que eu arriscaria me meter em encrenca para assistir a um filme sobre um veterano da Guerra do Vietnã no meio da noite? Simples, uma paixão enorme por Sylvester Stallone. Eu estava no auge da pré-adolescência. Ele era uma verdadeira estrela de cinema. O filme Rocky me deixou de queixo caído. Depois li um artigo sobre Stallone na Reader's Digest. Era a minha publicação favorita da infância. Ele falava sobre sua admiração por Leonardo da Vinci. Stallone explicou que escreveu o roteiro de Rocky para interpretar esse papel e contar essa história. Em outras palavras, ele não era apenas lindo. Era um homem humilde. Era uma espécie de artista americano. Stallone conquistou seu espaço com trabalho árduo e autoconfiança. Eu estava apaixonada. E essa inversão carrega um impacto temático. Quem é o perigoso aqui? O homem se defendendo na floresta ou os homens que o perseguiram até lá? Após um breve e sangrento encontro com um navio pirata birmanês, Rambo abandona os missionários em seu destino e retorna à sua existência nihilista de caçador de cobras. Mas soldados birmaneses logo invadem a aldeia Karen, massacrando todos os nativos e fazendo os missionários prisioneiros. Seu pastor, Ken Howard, chega de avião para implorar a Rambo que lidere uma equipe de mercenários para resgatar o grupo, e logo Rambo está de volta rio acima com uma equipe suspeita de mercenários internacionais. Quando finalmente invadem o esconderijo onde o exército mantém os prisioneiros em gaiolas de bambu, bem, tranque a porta. Não que trancar a porta vá adiantar muito quando Rambo está do outro lado com uma besta. E essa invisibilidade não é acidental. O filme sugere que ela é quase estrutural. Ninguém quer lidar com o que o Vietnã realmente foi, o que realmente fez aos homens que lutaram nele. É mais fácil empurrar o assunto para os confins da cidade. O filme estava à frente de seu tempo ao retratar o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A cena da lâmina na delegacia não é apenas um recurso narrativo, é uma representação precisa de uma resposta traumática. Um estímulo específico, com tensão física, uma lâmina perto do rosto, desencadeia um flashback involuntário do campo de prisioneiros de guerra. Rambo não escolhe lutar. Seu corpo luta antes que sua mente consiga reagir. Quando Rambo é encurralado em um penhasco com um helicóptero sobrevoando e policiais abaixo, ele dá um salto impossível para o topo das árvores para amortecer a queda. A cena é filmada com uma crueza que os filmes de ação modernos raramente tentam alcançar. Não há aterrissagem suave, nem crescendo triunfante na música. Ele atravessa os galhos, cai com força no chão e fica ali por um instante. Parece real, parece doloroso, e essa credibilidade física confere ao filme uma urgência que faz você esquecer que está assistindo a um filme. A sequência em que a Guarda Nacional tenta explodir Rambo para fora de um poço de mina com um lança-foguetes é visualmente deslumbrante e narrativamente brilhante. Ela estabelece a magnitude da reação exagerada. Um homem na floresta. E eles estão enviando soldados com explosivos de uso militar. O absurdo é o objetivo. E não parece absurdo no momento, porque o filme já fez o trabalho de nos fazer entender o quão aterrorizados esses homens estão. Já mencionamos isso, mas vale a pena repetir. A cena em que Rambo finalmente desmorona e começa a soluçar nos braços de Trautmann é uma das grandes atuações do cinema do início dos anos 80. É um choque porque o filme nos acostumou a ver Rambo como invencível. E então, de repente, lá está ele, nada invencível. Apenas um homem completamente perdido. Isso reformula tudo o bisocúntulo que você viu nos 90 minutos anteriores. Treinado como um boina verde, John é um herói de guerra lutando contra probabilidades impossíveis.
Na verdade, ele sobrevive onde nenhum outro ser humano conseguiria. Então, Rambo decide dar uma surra em todo mundo. Brian Dennehy interpreta um xerife de uma pequena cidade com sérios problemas de intimidação. Ele vê John Rambo, um homem pacato, caminhando pela cidade. Sua conclusão? Esse homem deve ser uma ameaça violenta e iminente, porque é um veterano do Vietnã. O xerife repara na jaqueta militar e no cabelo comprido de John e, portanto, o avalia dessa forma. John não vai embora, mesmo com a insistência do xerife. Então, Dennehy o prende por vadiagem. Isso desencadeia um ímpeto feroz, levando Rambo a testar os limites de sua infinita determinação de sobreviver. O ritmo do primeiro ato, embora intencionalmente lento, pode desafiar o público moderno acostumado a uma dinâmica mais acelerada. O filme leva seu tempo para colocar Rambo em conflito, o que é uma escolha artística acertada, mas nem sempre proporciona uma experiência agradável ao espectador. Alguns dos policiais coadjuvantes são pouco desenvolvidos, servindo apenas como obstáculos. O filme está tão focado em Rambo e Teasle que os outros personagens se tornam intercambiáveis, o que enfraquece o impacto das cenas em que eles estão em perigo. E há quem argumente que o filme suaviza um pouco seu próprio impulso mais radical. O romance, o livro original de David Morrell, é consideravelmente mais sombrio. Rambo mata com muito menos contenção, e o final é completamente diferente. O filme ameniza o impacto de maneiras que o tornam mais palatável, mas também um pouco menos honesto. A decisão de fazer Rambo sobreviver, quando o romance de Morrell termina com sua morte, altera o peso temático de maneiras que levaram alguns críticos a sentir que o filme, em última análise, queria conciliar os dois lados. O pathos de um veterano destruído e a catarse de um sobrevivente. Rambo se rende. Trautmann o convence a desistir. A máquina de matar simplesmente para. E nesse momento, o filme faz algo incrivelmente corajoso. Recusa-se a nos dar uma resolução definitiva. Rambo não triunfa. Ele não é inocentado. Ele é preso. Ele sai com os braços segurados pela polícia e a câmera permanece em seu rosto enquanto ele é levado embora. Não há vitória aqui, há apenas o fato silencioso e terrível de um homem que nunca deveria ter sido colocado nessa situação em primeiro lugar, finalmente sendo contido novamente. Se você gosta de ver pessoas explodindo ao meio, decapitadas e empaladas, divirta-se, mas não sente ao meu lado no metrô a caminho de casa, por favor. Se você não fizer isso, o horror dessas imagens dificilmente o fará refletir sobre a situação do povo Karen em Myanmar. Stallone disse que espera que o filme aumente a conscientização sobre a guerra civil naquele país. Mas o uso de imagens reais de noticiários sobre as atrocidades birmanesas na abertura do filme parece uma hipocrisia piedosa e uma invasão de privacidade das pessoas reais cujas mortes testemunhamos. A ambiguidade que o filme deixa é a seguinte: existiu alguma versão dessa história que pudesse ter terminado de forma diferente? Se um policial tivesse tratado Rambo como um ser humano? Se Teasle simplesmente o tivesse deixado fazer uma refeição? Se os Estados Unidos tivessem construído pelo menos os sistemas de apoio mais básicos para seus veteranos que retornavam? Algo disso teria acontecido? A resposta que o filme sugere silenciosamente é não. Nada disso precisava ter acontecido. A gente continua caminhando. Ele chega à pequena cidade de Hope, no Oregon, e quase imediatamente o xerife local, Will Teasle, interpretado com fria precisão por Brian Dennehy, dá uma olhada neste andarilho sujo e cabeludo e decide que ele não pertence àquele lugar. Teasle leva Rambo até a entrada da cidade e o deixa lá. Rambo, silenciosamente, se vira e volta. Teasle o leva embora novamente. Rambo se vira novamente. E aqui é onde o filme faz sua primeira jogada verdadeiramente fascinante. Rambo não está sendo desafiador por arrogância. Ele está com fome. Ele só quer uma refeição. Mas Teasle vê algo ameaçador nele. Algo que ele não consegue nomear.
E essa ameaça indefinida é o que impulsiona tudo o que se segue. Teasle prende Rambo sob uma vaga acusação de vadiagem. Leva-o para a delegacia. E o que acontece dentro daquela delegacia é o motor emocional de todo o filme. Os policiais começam a interrogar Rambo. Eles são rudes, desdenhosos. Eles o despem, o encharcaram com água e, em um dado momento, um policial pega uma navalha para barbeá-lo. E algo se quebra. Porque naquele momento, Rambo não está mais em uma delegacia de polícia de uma cidade pequena. Ele está de volta ao Vietnã. De volta aqui a um campo de prisioneiros de guerra onde foi torturado. A navalha, as mãos o agarrando, a perda de controle, tudo volta à tona. E num acesso de instinto e adrenalina, Rambo se liberta. Ele luta para sair da delegacia, rouba uma motocicleta e desaparece nas montanhas ao redor. E ali mesmo, esse é o momento em que o filme se transforma, porque a partir desse ponto, First Blood se torna algo que parece um filme de ação na superfície, mas que na verdade é algo muito... Teasle mobiliza seus auxiliares e eles partem em perseguição pela floresta. Mas eis o que eles não entendem. Eles não estão perseguindo um andarilho. Estão perseguindo um homem que foi treinado pelo exército dos Estados Unidos para ser um fantasma, exatamente nesse tipo de terreno. Rambo arma armadilhas, move-se silenciosamente e, um a um, neutraliza seus perseguidores sem matá-los. Ele não está tentando matar esses homens, ele está tentando sobreviver. Um dos auxiliares, Gaut, o mais cruel deles, aquele que parecia gostar de maltratar Rambo, atira em Rambo de um helicóptero. Rambo joga um pedaço de pau para desviar o rifle. Gaut cai do helicóptero e morre. É a única morte no filme, e Rambo não a planejou. Teasle intensifica a situação. Ele chama a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, armada até os dentes, entra naquelas montanhas atrás de um homem. Eles quase o explodem em um poço de mina. Rambo escapa por uma fenda incrivelmente pequena nas rochas, mata um puma com as próprias mãos, rouba armas e emerge da montanha como algo saído da mitologia. Então ele retorna para a cidade. E o que se segue é, sem dúvida, a sequência mais emocionalmente crua do filme. Rambo dirigindo um caminhão do exército roubado pelas ruas de Hope, explodindo usinas de energia, destruindo vitrines. Parece fúria, parece um massacre. Mas observe atentamente e verá que é, na verdade, algo diferente. Ele não está mirando em pessoas. Ele está destruindo os símbolos de um sistema que o esmagou. Então, vem o confronto. Teasle no telhado. Rambo embaixo. Um impasse que pode terminar com a morte de ambos. A atuação de Stallone aqui é genuinamente uma das mais subestimadas de sua carreira. Porque ele não está interpretando um herói. Ele está interpretando uma ferida. Rambo mal fala durante a maior parte do filme. Ele se comunica através do silêncio, através do movimento, através da maneira como seus olhos percorrem o ambiente, como se ele estivesse sempre procurando a saída. A atuação física é extraordinária. Você acredita completamente que esse homem pode sobreviver na natureza selvagem, não porque o filme diga que ele é durão, mas porque Stallone se move como alguém que conquistou cada cicatriz. Mas a cena que revela tudo acontece perto do final, quando Trautmann finalmente o alcança. Rambo começa a falar, e o que sai é uma torrente, crua, confusa, quase incoerente em alguns trechos, sobre voltar para a casa do Vietnã. Sobre crianças cuspindo nele no aeroporto, sobre um amigo que foi morto por uma bomba de engraxar sapatos, sobre como ele costumava ganhar $60 por semana na guerra e agora não consegue nenhum emprego estacionando carros. Lá eu podia pilotar um helicóptero de combate, dirigir um tanque, eu era responsável por equipamentos de milhões de dólares. Aqui eu não consigo nem manter um emprego estacionando carros. Esse é o monólogo. Esse é o coração do filme. E Stallone o interpreta com lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada, mal conseguindo se manter firme. É devastador.
E é o momento em que o filme conquista tudo o que construiu ao longo da trama. Coronel Trautman. Interpretado por Richard Crenna com uma autoridade discreta, Trautman é uma das figuras mais complexas do filme. Ele criou Rambo, treinou-o, moldou-o na arma que se tornou. Ele claramente se importa com Rambo. Ele é o único em todo o filme que realmente entende do que Rambo é capaz e, crucialmente, por quê. Mas aqui está a trágica ironia de Trautman. Ele passou anos transformando Rambo no soldado perfeito e agora precisa impedir que esse mesmo soldado chegue ao limite. Ele está limpando a bagunça que ajudou a criar. E para seu crédito, o filme não o absolve dessa responsabilidade. Quando Teasle reage, Trautman diz algo arrepiante. Ele conta ao xerife que Rambo foi treinado para comer coisas que fariam um bode vomitar, que ele é uma máquina de matar. Mas o que Trautman nunca diz explicitamente, o que o filme deixa no ar, é que a máquina foi criada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos não têm ideia do que fazer com ela agora que a guerra acabou. Brian Dennehy está extraordinário aqui, e é isso que torna sua atuação tão interessante. Teasle não é um vilão caricato. Ele não está girando um bigode. Ele realmente acredita que está protegendo sua cidade. Ele tem orgulho de Hope. Ele tem orgulho da ordem que mantém. E, em sua mente, um vagabundo sujo e de aparência perigosa é uma ameaça a essa ordem. Mas o filme o envolve silenciosamente em algo mais sombrio. Porque seu primeiro instinto ao ver Rambo não é curiosidade nem mesmo cautela, é rejeição. Vá embora. Você não pertence a este lugar. E essa rejeição, multiplicada por toda uma nação, é exatamente o que destruiu tantos veteranos. Teasle não é excepcional em sua crueldade. É isso que o torna tão perturbador. Ele é comum. O argumento mais devastador do filme não é que os Estados Unidos foram cruéis com seus veteranos do Vietnã, mas sim que os tornaram invisíveis. No início do filme, Rambo não quer ferir ninguém. Ele só quer uma refeição, alguma orientação, um mínimo de reconhecimento humano de que existe. A recusa de Teasle em vê-lo como uma pessoa, sua redução de Rambo a um tipo, uma ameaça, um problema a ser eliminado, é a faísca que incendeia tudo. Quando o vemos novamente, Rambo, Stallone, ainda com o rosto impassível e musculoso aos 61 anos, vive em semi-reclusão na selva tailandesa, pilotando um barco fluvial e capturando cobras vivas para vender a criadores de serpentes. Afinal, é melhor do que telemarketing. Décadas de sofrimento o endureceram como ferro, que, como descobrimos nas cenas iniciais, ele também sabe forjar com as próprias mãos. Rambo é abordado por um grupo de missionários americanos que querem ser levados a Myanmar, antiga Birmânia, para entregar ajuda ao povo oprimido da tribo Karen, uma minoria cristã no país. A princípio, ele se recusa categoricamente, zombando do desejo do grupo de fazer o bem. Nada nunca muda, diz ele à loira do grupo, Sarah Julie Banks. Mas algo em Sarah, sua loirice, sua bondade, sua completa ausência de traços de caráter além da bondade ou da loirice, o obriga a levar o grupo rio acima contra seus melhores instintos. Há uma inversão brilhante no centro das sequências de sobrevivência do filme. Esses policiais entram na floresta esperando caçar um andarilho. Em vez disso, eles se veem caçados por alguém que está operando em seu elemento natural. A região selvagem que deveria ser sua jurisdição torna-se, nas mãos de Rambo, uma arma. Ele a conhece melhor do que eles. Ele se move por ela como a água. Eu vi quando tinha uns 12 anos, uma fase crítica do desenvolvimento infantil. Durante minhas sessões secretas, de VHS no escritório, no meio da noite, a casa inteira dormia, alheia a tudo. Sentada de pernas cruzadas no chão, eu assistia à luz intermitente da nossa velha TV Silvânia. O volume da nossa enorme TV estava a um clique de zero. Por que eu arriscaria me meter em encrenca para assistir a um filme sobre um veterano da guerra do Vietnã no meio da noite? Simples.
uma paixão enorme por Sylvester Stallone. Eu estava no auge da pré-adolescência. Ele era uma verdadeira estrela de cinema. O filme Rocky me deixou de queixo caído. Depois li um artigo sobre Stallone na Reader's Digest. Era minha publicação favorita da infância. Ele falava sobre sua admiração por Leonardo da Vinci. Stallone explicou que escreveu o roteiro de Rocky para interpretar esse papel e contar essa história. Em outras palavras, ele não era apenas lindo. Era um homem humilde. Era uma espécie de artista americano. Stallone conquistou seu espaço com trabalho árduo e autoconfiança. Eu estava apaixonada. E essa inversão carrega um impacto temático. Quem é o perigoso aqui? O homem se defendendo na floresta ou os homens que o perseguiram até lá? Após um breve e sangrento encontro com um navio pirata birmanês, Rambo abandona os missionários em seu destino e retorna à sua existência nihilista de caçador de cobras. Mas soldados birmaneses logo invadem a aldeia Karen, massacrando todos os nativos e fazendo os missionários prisioneiros. Seu pastor, Ken Howard, chega de avião para implorar a Rambo que lidere uma equipe de mercenários para resgatar o grupo, e logo Rambo está de volta rio acima com uma equipe suspeita de mercenários internacionais. Quando finalmente invadem o esconderijo onde o exército mantém os prisioneiros em gaiolas de bambu, bem, tranque a porta. Não que trancar a porta vá adiantar muito quando Rambo está do outro lado com uma besta. E essa invisibilidade não é acidental. O filme sugere que ela é quase estrutural. Ninguém quer lidar com o que o Vietnã realmente foi, o que realmente fez aos homens que lutaram nele. É mais fácil empurrar o assunto para os confins da cidade. O filme estava à frente de seu tempo ao retratar o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A cena da lâmina na delegacia não é apenas um recurso narrativo, é uma representação precisa de uma resposta traumática. Um estímulo específico, com tensão física, uma lâmina perto do rosto, desencadeia um flashback involuntário do campo de prisioneiros de guerra. Rambo não escolhe lutar. Seu corpo luta antes que sua mente consiga reagir. Quando Rambo é encurralado em um penhasco com um helicóptero sobrevoando e policiais abaixo, ele dá um salto impossível para o topo das árvores para amortecer a queda. A cena é filmada com uma crueza que os filmes de ação modernos raramente tentam alcançar. Não há aterrissagem suave, nem crescendo triunfante na música. Ele atravessa os galhos, cai com força no chão e fica ali por um instante. Parece real, parece doloroso, e essa credibilidade física confere ao filme uma urgência que faz você esquecer que está assistindo a um filme. A sequência em que a Guarda Nacional tenta explodir Rambo para fora de um poço de mina com um lança-foguetes é visualmente deslumbrante e narrativamente brilhante. Ela estabelece a magnitude da reação exagerada. Um homem na floresta. E eles estão enviando soldados com explosivos de uso militar. O absurdo é o objetivo. E não parece absurdo no momento, porque o filme já fez o trabalho de nos fazer entender o quão aterrorizados esses homens estão. Já mencionamos isso, mas vale a pena repetir. A cena em que Rambo finalmente desmorona e começa a soluçar nos braços de Trautmann é uma das grandes atuações do cinema do início dos anos 80. É um choque porque o filme nos acostumou a ver Rambo como invencível. E então, de repente, lá está ele, nada invencível. Apenas um homem completamente perdido. Isso reformula tudo o bisocúntulo que você viu nos 90 minutos anteriores. Treinado como um boina verde, John é um herói de guerra lutando contra probabilidades impossíveis. Na verdade, ele sobrevive onde nenhum outro ser humano conseguiria. Então, Rambo decide dar uma surra em todo mundo. Brian Dennehy interpreta um xerife de uma pequena cidade com sérios problemas de intimidação. Ele vê John Rambo, um homem pacato, caminhando pela cidade. Sua conclusão? Esse homem deve ser uma ameaça violenta e iminente, porque é um veterano do Vietnã. O xerife repara na jaqueta militar e no cabelo comprido de John e, portanto, o avalia dessa forma.
John não vai embora, mesmo com a insistência do xerife. Então, Dennehy o prende por vadiagem. Isso desencadeia um ímpeto feroz, levando Rambo a testar os limites de sua infinita determinação de sobreviver. O ritmo do primeiro ato, embora intencionalmente lento, pode desafiar o público moderno acostumado a uma dinâmica mais acelerada. O filme leva seu tempo para colocar Rambo em conflito, o que é uma escolha artística acertada, mas nem sempre proporciona uma experiência agradável ao espectador. Alguns dos policiais coadjuvantes são pouco desenvolvidos, servindo apenas como obstáculos. O filme está tão focado em Rambo e Teasle que os outros personagens se tornam intercambiáveis, o que enfraquece o impacto das cenas em que eles estão em perigo. E há quem argumente que o filme suaviza um pouco seu próprio impulso mais radical. O romance, o livro original de David Morrell, é consideravelmente mais sombrio. Rambo mata com muito menos contenção, e o final é completamente diferente. O filme ameniza o impacto de maneiras que o tornam mais palatável, mas também um pouco menos honesto. A decisão de fazer Rambo sobreviver, quando o romance de Morrell termina com sua morte, altera o peso temático de maneiras que levaram alguns críticos a sentir que o filme, em última análise, queria conciliar os dois lados: o pathos de um veterano destruído e a catarse de um sobrevivente. Rambo se rende. Trautmann o convence a desistir. A máquina de matar simplesmente para. E nesse momento, o filme faz algo incrivelmente corajoso. Recusa-se a nos dar uma resolução definitiva. Rambo não triunfa. Ele não é inocentado. Ele é preso. Ele sai com os braços segurados pela polícia e a câmera permanece em seu rosto enquanto ele é levado embora. Não há vitória aqui. Há apenas o fato silencioso e terrível de um homem que nunca deveria ter sido colocado nessa situação em primeiro lugar, finalmente sendo contido novamente. Se você gosta de ver pessoas explodindo ao meio, decapitadas e empaladas, divirta-se, mas não sente ao meu lado no metrô a caminho de casa, por favor. Se você não fizer isso, o horror dessas imagens dificilmente o fará refletir sobre a situação do povo Karen em Myanmar. Stallone disse que espera que o filme aumente a conscientização sobre a guerra civil naquele país. Mas o uso de imagens reais de noticiários sobre as atrocidades birmanesas na abertura do filme parece uma hipocrisia piedosa e uma invasão de privacidade das pessoas reais cujas mortes testemunhamos. A ambiguidade que o filme deixa é a seguinte: existiu alguma versão dessa história que pudesse ter terminado de forma diferente? Se um policial tivesse tratado Rambo como um ser humano? Se Teasle simplesmente o tivesse deixado fazer uma refeição? Se os Estados Unidos tivessem construído pelo menos os sistemas de apoio mais básicos para seus veteranos que retornavam? Algo disso teria acontecido? A resposta que o filme sugere silenciosamente é não. Nada disso precisava ter acontecido. A gente continua caminhando. Ele chega à pequena cidade de Hope, no Oregon, e quase imediatamente o xerife local, Will Teasle, interpretado com fria precisão por Brian Dennehy, dá uma olhada neste andarilho sujo e cabeludo e decide que ele não pertence àquele lugar. Teasle leva Rambo até a entrada da cidade e o deixa lá. Rambo silenciosamente se vira e volta. Teasle o leva embora novamente. Rambo se vira novamente. E aqui é onde o filme faz sua primeira jogada verdadeiramente fascinante. Rambo não está sendo desafiador por arrogância. Ele está com fome. Ele só quer uma refeição. Mas Teasle vê algo ameaçador nele. Algo que ele não consegue nomear. E essa ameaça indefinida é o que impulsiona tudo o que se segue. Teasle prende Rambo sob uma vaga acusação de vadiagem. Leva-o para a delegacia. E o que acontece dentro daquela delegacia é o motor emocional de todo o filme. Os policiais começam a interrogar Rambo. Eles são rudes, desdenhosos. Eles o despem, o encharcaram com água e, em um dado momento, um policial pega uma navalha para barbeá-lo. E algo se quebra.
Porque naquele momento, Rambo não está mais em uma delegacia de polícia de uma cidade pequena. Ele está de volta ao Vietnã. De volta aqui a um campo de prisioneiros de guerra onde foi torturado. A navalha, as mãos o agarrando, a perda de controle, tudo volta à tona. E num acesso de instinto e adrenalina, Rambo se liberta. Ele luta para sair da delegacia, rouba uma motocicleta e desaparece nas montanhas ao redor. E ali mesmo, esse é o momento em que o filme se transforma, porque a partir desse ponto, First Blood se torna algo que parece um filme de ação na superfície, mas que na verdade é algo muito... Teasle mobiliza seus auxiliares e eles partem em perseguição pela floresta. Mas eis o que eles não entendem. Eles não estão perseguindo um andarilho. Estão perseguindo um homem que foi treinado pelo exército dos Estados Unidos para ser um fantasma, exatamente nesse tipo de terreno. Rambo arma armadilhas, move-se silenciosamente e, um a um, neutraliza seus perseguidores sem matá-los. Ele não está tentando matar esses homens, ele está tentando sobreviver. Um dos auxiliares, Gaut, o mais cruel deles, aquele que parecia gostar de maltratar Rambo, atira em Rambo de um helicóptero. Rambo joga um pedaço de pau para desviar o rifle. Gaut cai do helicóptero e morre. É a única morte no filme, e Rambo não a planejou. Teasle intensifica a situação. Ele chama a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, armada até os dentes, entra naquelas montanhas atrás de um homem. Eles quase o explodem em um poço de mina. Rambo escapa por uma fenda incrivelmente pequena nas rochas, mata um puma com as próprias mãos, rouba armas e emerge da montanha como algo saído da mitologia. Então ele retorna para a cidade. E o que se segue é, sem dúvida, a sequência mais emocionalmente crua do filme. Rambo dirigindo um caminhão do exército roubado pelas ruas de Hope, explodindo usinas de energia, destruindo vitrines. Parece fúria, parece um massacre. Mas observe atentamente e verá que é, na verdade, algo diferente. Ele não está mirando em pessoas. Ele está destruindo os símbolos de um sistema que o esmagou. Então, vem o confronto. Teasle no telhado. Rambo embaixo. Um impasse que pode terminar com a morte de ambos. A atuação de Stallone aqui é genuinamente uma das mais subestimadas de sua carreira. Porque ele não está interpretando um herói. Ele está interpretando uma ferida. Rambo mal fala durante a maior parte do filme. Ele se comunica através do silêncio, através do movimento, através da maneira como seus olhos percorrem o ambiente, como se ele estivesse sempre procurando a saída. A atuação física é extraordinária. Você acredita completamente que esse homem pode sobreviver na natureza selvagem, não porque o filme diga que ele é durão, mas porque Stallone se move como alguém que conquistou cada cicatriz. Mas a cena que revela tudo acontece perto do final, quando Trautmann finalmente o alcança. Rambo começa a falar, e o que sai é uma torrente, crua, confusa, quase incoerente em alguns trechos, sobre voltar para a casa do Vietnã. Sobre crianças cuspindo nele no aeroporto, sobre um amigo que foi morto por uma bomba de engraxar sapatos, sobre como ele costumava ganhar $60 por semana na guerra e agora não consegue nenhum emprego estacionando carros. Lá eu podia pilotar um helicóptero de combate, dirigir um tanque, eu era responsável por equipamentos de milhões de dólares. Aqui eu não consigo nem manter um emprego estacionando carros. Esse é o monólogo. Esse é o coração do filme. E Stallone o interpreta com lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada, mal conseguindo se manter firme. É devastador. E é o momento em que o filme conquista tudo o que construiu ao longo da trama. Coronel Trautmann. Interpretado por Richard Crenna com uma autoridade discreta, Trautmann é uma das figuras mais complexas do filme. Ele criou Rambo, treinou-o, moldou-o na arma que se tornou. Ele claramente se importa com Rambo. Ele é o único em todo o filme que realmente entende do que Rambo é capaz e, crucialmente, por quê.
Mas aqui está a trágica ironia de Trautmann. Ele passou anos transformando Rambo no soldado perfeito e agora precisa impedir que esse mesmo soldado chegue ao limite. Ele está limpando a bagunça que ajudou a criar. E para seu crédito, o filme não o absolve dessa responsabilidade. Quando Teasle reage, Trautmann diz algo arrepiante. Ele conta ao xerife que Rambo foi treinado para comer coisas que fariam um bode vomitar, que ele é uma máquina de matar. Mas o que Trautmann nunca diz explicitamente, o que o filme deixa no ar, é que a máquina foi criada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos não têm ideia do que fazer com ela agora que a guerra acabou. Brian Dennehy está extraordinário aqui, e é isso que torna sua atuação tão interessante. Teasle não é um vilão caricato. Ele não está girando um bigode. Ele realmente acredita que está protegendo sua cidade. Ele tem orgulho de Hope. Ele tem orgulho da ordem que mantém. E, em sua mente, um vagabundo sujo e de aparência perigosa é uma ameaça a essa ordem. Mas o filme o envolve silenciosamente em algo mais sombrio. Porque seu primeiro instinto ao ver Rambo não é curiosidade nem mesmo cautela, é rejeição. Vá embora. Você não pertence a este lugar. E essa rejeição, multiplicada por toda uma nação, é exatamente o que destruiu tantos veteranos. Teasle não é excepcional em sua crueldade. É isso que o torna tão perturbador. Ele é comum. O argumento mais devastador do filme não é que os Estados Unidos foram cruéis com seus veteranos do Vietnã, mas sim que os tornaram invisíveis. No início do filme, Rambo não quer ferir ninguém. Ele só quer uma refeição, alguma orientação, um mínimo de reconhecimento humano de que existe. A recusa de Teasle em vê-lo como uma pessoa, sua redução de Rambo a um tipo, uma ameaça, um problema a ser eliminado, é a faísca que incendeia tudo. Quando o vemos novamente, Rambo, Stallone, ainda com o rosto impassível e musculoso aos 61 anos, vive em semi-reclusão na selva tailandesa, pilotando um barco fluvial e capturando cobras vivas para vender a criadores de serpentes. Afinal, é melhor do que telemarketing. Décadas de sofrimento o endureceram como ferro, que, como descobrimos nas cenas iniciais, ele também sabe forjar com as próprias mãos. Rambo é abordado por um grupo de missionários americanos que querem ser levados a Myanmar, antiga Birmânia, para entregar ajuda ao povo oprimido da tribo Karen, uma minoria cristã no país. A princípio, ele se recusa categoricamente, zombando do desejo do grupo de fazer o bem. Nada nunca muda, diz ele à loira do grupo, Sarah Julie Banks. Mas algo em Sarah, sua loirice, sua bondade, sua completa ausência de traços de caráter além da bondade ou da loirice, o obriga a levar o grupo rio acima contra seus melhores instintos. Há uma inversão brilhante no centro das sequências de sobrevivência do filme. Esses policiais entram na floresta esperando caçar um andarilho. Em vez disso, eles se veem caçados por alguém que está operando em seu elemento natural. A região selvagem que deveria ser sua jurisdição torna-se, nas mãos de Rambo, uma arma. Ele a conhece melhor do que eles. Ele se move por ela como a água. Eu vi quando tinha uns 12 anos, uma fase crítica do desenvolvimento infantil. Durante minhas sessões secretas, de VHS no escritório, no meio da noite, a casa inteira dormia, alheia a tudo. Sentada de pernas cruzadas no chão, eu assistia à luz intermitente da nossa velha TV Silvânia. O volume da nossa enorme TV estava a um clique de zero. Por que eu arriscaria me meter em encrenca para assistir a um filme sobre um veterano da Guerra do Vietnã no meio da noite? Simples, uma paixão enorme por Sylvester Stallone. Eu estava no auge da pré-adolescência. Ele era uma verdadeira estrela de cinema. O filme Rocky me deixou de queixo caído. Depois li um artigo sobre Stallone na Reader's Digest. Era minha publicação favorita da infância. Ele falava sobre sua admiração por Leonardo da Vinci. Stallone explicou que escreveu o roteiro de Rocky para interpretar esse papel e contar essa história.
Em outras palavras, ele não era apenas lindo. Era um homem humilde. Era uma espécie de artista americano. Stallone conquistou seu espaço com trabalho árduo e autoconfiança. Eu estava apaixonada. E essa inversão carrega um impacto temático. Quem é o perigoso aqui? O homem se defendendo na floresta ou os homens que o perseguiram até lá? Após um breve e sangrento encontro com um navio pirata birmanês, Rambo abandona os missionários em seu destino e retorna à sua existência nihilista de caçador de cobras. Mas soldados birmaneses logo invadem a aldeia Karen, massacrando todos os nativos e fazendo os missionários prisioneiros. Seu pastor, Ken Howard, chega de avião para implorar a Rambo que lidere uma equipe de mercenários para resgatar o grupo, e logo Rambo está de volta rio acima com uma equipe suspeita de mercenários internacionais. Quando finalmente invadem o esconderijo onde o exército mantém os prisioneiros em gaiolas de bambu, bem, tranque a porta. Não que trancar a porta vá adiantar muito quando Rambo está do outro lado com uma besta. E essa invisibilidade não é acidental. O filme sugere que ela é quase estrutural. Ninguém quer lidar com o que o Vietnã realmente foi, o que realmente fez aos homens que lutaram nele. É mais fácil empurrar o assunto para os confins da cidade. O filme estava à frente de seu tempo ao retratar o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A cena da lâmina na delegacia não é apenas um recurso narrativo, é uma representação precisa de uma resposta traumática. Um estímulo específico, com tensão física, uma lâmina perto do rosto, desencadeia um flashback involuntário do campo de prisioneiros de guerra. Rambo não escolhe lutar. Seu corpo luta antes que sua mente consiga reagir. Quando Rambo é encurralado em um penhasco com um helicóptero sobrevoando e policiais abaixo, ele dá um salto impossível para o topo das árvores para amortecer a queda. A cena é filmada com uma crueza que os filmes de ação modernos raramente tentam alcançar. Não há aterrissagem suave, nem crescendo triunfante na música. Ele atravessa os galhos, cai com força no chão e fica ali por um instante. Parece real, parece doloroso, e essa credibilidade física confere ao filme uma urgência que faz você esquecer que está assistindo a um filme. A sequência em que a Guarda Nacional tenta explodir Rambo para fora de um poço de mina com um lança-foguetes é visualmente deslumbrante e narrativamente brilhante. Ela estabelece a magnitude da reação exagerada. Um homem na floresta. E eles estão enviando soldados com explosivos de uso militar. O absurdo é o objetivo. E não parece absurdo no momento, porque o filme já fez o trabalho de nos fazer entender o quão aterrorizados esses homens estão. Já mencionamos isso, mas vale a pena repetir. A cena em que Rambo finalmente desmorona e começa a soluçar nos braços de Trautmann é uma das grandes atuações do cinema do início dos anos 80. É um choque porque o filme nos acostumou a ver Rambo como invencível. E então, de repente, lá está ele, nada invencível. Apenas um homem completamente perdido. Isso reformula tudo o bisocúntulo que você viu nos 90 minutos anteriores. Treinado como um boina verde, John é um herói de guerra lutando contra probabilidades impossíveis. Na verdade, ele sobrevive onde nenhum outro ser humano conseguiria. Então, Rambo decide dar uma surra em todo mundo. Brian Dennehy interpreta um xerife de uma pequena cidade com sérios problemas de intimidação. Ele vê John Rambo, um homem pacato, caminhando pela cidade. Sua conclusão? Esse homem deve ser uma ameaça violenta e iminente, porque é um veterano do Vietnã. O xerife repara na jaqueta militar e no cabelo comprido de John e, portanto, o avalia dessa forma. John não vai embora, mesmo com a insistência do xerife. Então, Dennehy o prende por vadiagem. Isso desencadeia um ímpeto feroz, levando Rambo a testar os limites de sua infinita determinação de sobreviver. O ritmo do primeiro ato, embora intencionalmente lento, pode desafiar o público moderno acostumado a uma dinâmica mais acelerada. O filme leva seu tempo para colocar Rambo em conflito,
o que é uma escolha artística acertada, mas nem sempre proporciona uma experiência agradável ao espectador. Alguns dos policiais coadjuvantes são pouco desenvolvidos, servindo apenas como obstáculos. O filme está tão focado em Rambo e Chisel que os outros personagens se tornam intercambiáveis, o que enfraquece o impacto das cenas em que eles estão em perigo. E há quem argumente que o filme suaviza um pouco seu próprio impulso mais radical. O romance, o livro original de David Morrell, é consideravelmente mais sombrio. Rambo mata com muito menos contenção, e o final é completamente diferente. O filme ameniza o impacto de maneiras que o tornam mais palatável, mas também um pouco menos honesto. A decisão de fazer Rambo sobreviver, quando o romance de Morrell termina com sua morte, altera o peso temático de maneiras que levaram alguns críticos a sentir que o filme, em última análise, queria conciliar os dois lados: o pathos de um veterano destruído e a catarse de um sobrevivente. Rambo se rende. Trautmann o convence a desistir. A máquina de matar simplesmente para. E nesse momento, o filme faz algo incrivelmente corajoso. Recusa-se a nos dar uma resolução definitiva. Rambo não triunfa. Ele não é inocentado. Ele é preso. Ele sai com os braços segurados pela polícia e a câmera permanece em seu rosto enquanto ele é levado embora. Não há vitória aqui. Há apenas o fato silencioso e terrível de um homem que nunca deveria ter sido colocado nessa situação em primeiro lugar, finalmente sendo contido novamente. Se você gosta de ver pessoas explodindo ao meio, decapitadas e empaladas, divirta-se, mas não sente ao meu lado no metrô a caminho de casa, por favor. Se você não fizer isso, o horror dessas imagens dificilmente o fará refletir sobre a situação do povo Karen em Myanmar. Stallone disse que espera que o filme aumente a conscientização sobre a guerra civil naquele país. Mas o uso de imagens reais de noticiários sobre as atrocidades birmanesas na abertura do filme parece uma hipocrisia piedosa e uma invasão de privacidade das pessoas reais cujas mortes testemunhamos. A ambiguidade que o filme deixa é a seguinte: existiu alguma versão dessa história que pudesse ter terminado de forma diferente? Se um policial tivesse tratado Rambo como um ser humano, se Chisel simplesmente o tivesse deixado fazer uma refeição, se os Estados Unidos tivessem construído pelo menos os sistemas de apoio mais básicos para seus veteranos que retornavam, algo disso teria acontecido? A resposta que o filme sugere silenciosamente é não. Nada disso precisava ter acontecido. A gente continua caminhando. Ele chega à pequena cidade de Hope, no Oregon, e quase imediatamente o xerife local, Will Chisel, interpretado com fria precisão por Brian Dennehy, dá uma olhada neste andarilho sujo e cabeludo e decide que ele não pertence àquele lugar. Chisel leva Rambo até a entrada da cidade e o deixa lá. Rambo silenciosamente se vira e volta. Chisel o leva embora novamente. Rambo se vira novamente. E aqui é onde o filme faz sua primeira jogada verdadeiramente fascinante. Rambo não está sendo desafiador por arrogância. Ele está com fome. Ele só quer uma refeição. Mas Chisel vê algo ameaçador nele. Algo que ele não consegue nomear. E essa ameaça indefinida é o que impulsiona tudo o que se segue. Chisel prende Rambo sob uma vaga acusação de vadiagem. Leva-o para a delegacia. E o que acontece dentro daquela delegacia é o motor emocional de todo o filme. Os policiais começam a interrogar Rambo. Eles são rudes, desdenhosos. Eles o despem, o encharcaram com água e, em um dado momento, um policial pega uma navalha para barbeá-lo. E algo se quebra. Porque naquele momento, Rambo não está mais em uma delegacia de polícia de uma cidade pequena. Ele está de volta ao Vietnã. De volta aqui a um campo de prisioneiros de guerra onde foi torturado. A navalha, as mãos o agarrando, a perda de controle, tudo volta à tona. E num acesso de instinto e adrenalina, Rambo se liberta.
Ele luta para sair da delegacia, rouba uma motocicleta e desaparece nas montanhas ao redor. E ali mesmo, esse é o momento em que o filme se transforma, porque a partir desse ponto, First Blood se torna algo que parece um filme de ação na superfície, mas que na verdade é algo muito... Teasel mobiliza seus auxiliares e eles partem em perseguição pela floresta. Mas eis o que eles não entendem. Eles não estão perseguindo um andarilho. Estão perseguindo um homem que foi treinado pelo exército dos Estados Unidos para ser um fantasma, exatamente nesse tipo de terreno. Rambo arma armadilhas, move-se silenciosamente e, um a um, neutraliza seus perseguidores sem matá-los. Ele não está tentando matar esses homens, ele está tentando sobreviver. Um dos auxiliares, Gaut, o mais cruel deles, aquele que parecia gostar de maltratar Rambo, atira em Rambo de um helicóptero. Rambo joga um pedaço de pau para desviar o rifle. Gaut cai do helicóptero e morre. É a única morte no filme, e Rambo não a planejou. Teasel intensifica a situação. Ele chama a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, armada até os dentes, entra naquelas montanhas atrás de um homem. Eles quase o explodem em um poço de mina. Rambo escapa por uma fenda incrivelmente pequena nas rochas, mata um puma com as próprias mãos, rouba armas e emerge da montanha como algo saído da mitologia. Então ele retorna para a cidade. E o que se segue é, sem dúvida, a sequência mais emocionalmente crua do filme. Rambo dirigindo um caminhão do exército roubado pelas ruas de Hope, explodindo usinas de energia, destruindo vitrines. Parece fúria, parece um massacre. Mas observe atentamente e verá que é, na verdade, algo diferente. Ele não está mirando em pessoas. Ele está destruindo os símbolos de um sistema que o esmagou. Então, vem o confronto. Teasel no telhado. Rambo embaixo. Um impasse que pode terminar com a morte de ambos. A atuação de Stallone aqui é genuinamente uma das mais subestimadas de sua carreira. Porque ele não está interpretando um herói. Ele está interpretando uma ferida. Rambo mal fala durante a maior parte do filme. Ele se comunica através do silêncio, através do movimento, através da maneira como seus olhos percorrem o ambiente, como se ele estivesse sempre procurando a saída. A atuação física é extraordinária. Você acredita completamente que esse homem pode sobreviver na natureza selvagem, não porque o filme diga que ele é durão, mas porque Stallone se move como alguém que conquistou cada cicatriz. Mas a cena que revela tudo acontece perto do final, quando Trautman finalmente o alcança. Rambo começa a falar, e o que sai é uma torrente, crua, confusa, quase incoerente em alguns trechos, sobre voltar para a casa do Vietnã. Sobre crianças cuspindo nele no aeroporto, sobre um amigo que foi morto por uma bomba de engraxar sapatos, sobre como ele costumava ganhar $60 por semana na guerra e agora não consegue nenhum emprego estacionando carros. Lá eu podia pilotar um helicóptero de combate, dirigir um tanque, eu era responsável por equipamentos de milhões de dólares. Aqui eu não consigo nem manter um emprego estacionando carros. Esse é o monólogo. Esse é o coração do filme. E Stallone o interpreta com lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada, mal conseguindo se manter firme. É devastador. E é o momento em que o filme conquista tudo o que construiu ao longo da trama. Coronel Trautman. Interpretado por Richard Crenna com uma autoridade discreta, Trautman é uma das figuras mais complexas do filme. Ele criou Rambo, treinou-o, moldou-o na arma que se tornou. Ele claramente se importa com Rambo. Ele é o único em todo o filme que realmente entende do que Rambo é capaz e, crucialmente, por quê. Mas aqui está a trágica ironia de Trautman. Ele passou anos transformando Rambo no soldado perfeito e agora precisa impedir que esse mesmo soldado chegue ao limite. Ele está limpando a bagunça que ajudou a criar. E para seu crédito, o filme não o absolve dessa responsabilidade. Quando Teasel reage, Trautman diz algo arrepiante. Ele conta ao xerife que Rambo foi treinado para comer coisas que fariam um bode vomitar.
que ele é uma máquina de matar. Mas o que Trautmann nunca diz explicitamente, o que o filme deixa no ar, é que a máquina foi criada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos não têm ideia do que fazer com ela agora que a guerra acabou. Brian Dennehy está extraordinário aqui, e é isso que torna sua atuação tão interessante. Teasle não é um vilão caricato. Ele não está girando um bigode. Ele realmente acredita que está protegendo sua cidade. Ele tem orgulho de Hope. Ele tem orgulho da ordem que mantém. E, em sua mente, um vagabundo sujo e de aparência perigosa é uma ameaça a essa ordem. Mas o filme o envolve silenciosamente em algo mais sombrio. Porque seu primeiro instinto ao ver Rambo não é curiosidade nem mesmo cautela, é rejeição. Vá embora. Você não pertence a este lugar. E essa rejeição, multiplicada por toda uma nação, é exatamente o que destruiu tantos veteranos. Teasle não é excepcional em sua crueldade. É isso que o torna tão perturbador. Ele é comum. O argumento mais devastador do filme não é que os Estados Unidos foram cruéis com seus veteranos do Vietnã, mas sim que os tornaram invisíveis. No início do filme, Rambo não quer ferir ninguém. Ele só quer uma refeição, alguma orientação, um mínimo de reconhecimento humano de que existe. A recusa de Teasle em vê-lo como uma pessoa, sua redução de Rambo a um tipo, uma ameaça, um problema a ser eliminado, é a faísca que incendeia tudo. Quando o vemos novamente, Rambo, Stallone, ainda com o rosto impassível e musculoso aos 61 anos, vive em semi-reclusão na selva tailandesa, pilotando um barco fluvial e capturando cobras vivas para vender a criadores de serpentes. Afinal, é melhor do que telemarketing. Décadas de sofrimento o endureceram como ferro, que, como descobrimos nas cenas iniciais, ele também sabe forjar com as próprias mãos. Rambo é abordado por um grupo de missionários americanos que querem ser levados a Myanmar, antiga Birmânia, para entregar ajuda ao povo oprimido da tribo Karen, uma minoria cristã no país. A princípio, ele se recusa categoricamente, zombando do desejo do grupo de fazer o bem. Nada nunca muda, diz ele à loira do grupo, Sarah Julie Banks. Mas algo em Sarah, sua loirice, sua bondade, sua completa ausência de traços de caráter além da bondade ou da loirice, o obriga a levar o grupo rio acima contra seus melhores instintos. Há uma inversão brilhante no centro das sequências de sobrevivência do filme. Esses policiais entram na floresta esperando caçar um andarilho. Em vez disso, eles se veem caçados por alguém que está operando em seu elemento natural. A região selvagem que deveria ser sua jurisdição torna-se, nas mãos de Rambo, uma arma. Ele a conhece melhor do que eles. Ele se move por ela como a água. Eu vi quando tinha uns 12 anos, uma fase crítica do desenvolvimento infantil. Durante minhas sessões secretas, de VHS no escritório, no meio da noite, a casa inteira dormia, alheia a tudo. Sentada de pernas cruzadas no chão, eu assistia à luz intermitente da nossa velha TV Silvânia. O volume da nossa enorme TV estava a um clique de zero. Por que eu arriscaria me meter em encrenca para assistir a um filme sobre um veterano da guerra do Vietnã no meio da noite? Simples, uma paixão enorme por Sylvester Stallone. Eu estava no auge da pré-adolescência. Ele era uma verdadeira estrela de cinema. O filme Rocky me deixou de queixo caído. Depois, li um artigo sobre Stallone na Reader's Digest. Era a minha publicação favorita da infância. Ele falava sobre sua admiração por Leonardo da Vinci. Stallone explicou que escreveu o roteiro de Rocky para interpretar esse papel e contar essa história. Em outras palavras, ele não era apenas lindo. Era um homem humilde. Era uma espécie de artista americano. Stallone conquistou seu espaço com trabalho árduo e autoconfiança. Eu estava apaixonada. E essa inversão carrega um impacto temático. Quem é o perigoso aqui? O homem se defendendo na floresta ou os homens que o perseguiram até lá?
Após um breve e sangrento encontro com um navio pirata birmanês, Rambo abandona os missionários em seu destino e retorna à sua existência nihilista de caçador de cobras. Mas soldados birmaneses logo invadem a aldeia Karen, massacrando todos os nativos e fazendo os missionários prisioneiros. Seu pastor, Ken Howard, chega de avião para implorar a Rambo que lidere uma equipe de mercenários para resgatar o grupo, e logo Rambo está de volta rio acima com uma equipe suspeita de mercenários internacionais. Quando finalmente invadem o esconderijo onde o exército mantém os prisioneiros em gaiolas de bambu, bem, tranque a porta. Não que trancar a porta vá adiantar muito quando Rambo está do outro lado com uma besta. E essa invisibilidade não é acidental. O filme sugere que ela é quase estrutural. Ninguém quer lidar com o que o Vietnã realmente foi, o que realmente fez aos homens que lutaram nele. É mais fácil empurrar o assunto para os confins da cidade. O filme estava à frente de seu tempo ao retratar o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A cena da lâmina na delegacia não é apenas um recurso narrativo, é uma representação precisa de uma resposta traumática. Um estímulo específico, com tensão física, uma lâmina perto do rosto, desencadeia um flashback involuntário do campo de prisioneiros de guerra. Rambo não escolhe lutar. Seu corpo luta antes que sua mente consiga reagir. Quando Rambo é encurralado em um penhasco com um helicóptero sobrevoando e policiais abaixo, ele dá um salto impossível para o topo das árvores para amortecer a queda. A cena é filmada com uma crueza que os filmes de ação modernos raramente tentam alcançar. Não há aterrissagem suave, nem crescendo triunfante na música. Ele atravessa os galhos, cai com força no chão e fica ali por um instante. Parece real, parece doloroso, e essa credibilidade física confere ao filme uma urgência que faz você esquecer que está assistindo a um filme. A sequência em que a Guarda Nacional tenta explodir Rambo para fora de um poço de mina com um lança-foguetes é visualmente deslumbrante e narrativamente brilhante. Ela estabelece a magnitude da reação exagerada. Um homem na floresta. E eles estão enviando soldados com explosivos de uso militar. O absurdo é o objetivo. E não parece absurdo no momento, porque o filme já fez o trabalho de nos fazer entender o quão aterrorizados esses homens estão. Já mencionamos isso, mas vale a pena repetir. A cena em que Rambo finalmente desmorona e começa a soluçar nos braços de Trautmann é uma das grandes atuações do cinema do início dos anos 80. É um choque porque o filme nos acostumou a ver Rambo como invencível. E então, de repente, lá está ele, nada invencível. Apenas um homem completamente perdido. Isso reformula tudo o bisocúntulo que você viu nos 90 minutos anteriores. Treinado como um boina verde, John é um herói de guerra lutando contra probabilidades impossíveis. Na verdade, ele sobrevive onde nenhum outro ser humano conseguiria. Então, Rambo decide dar uma surra em todo mundo. Brian Dennehy interpreta um xerife de uma pequena cidade com sérios problemas de intimidação. Ele vê John Rambo, um homem pacato, caminhando pela cidade. Sua conclusão? Esse homem deve ser uma ameaça violenta e iminente, porque é um veterano do Vietnã. O xerife repara na jaqueta militar e no cabelo comprido de John e, portanto, o avalia dessa forma. John não vai embora, mesmo com a insistência do xerife. Então, Dennehy o prende por vadiagem. Isso desencadeia um ímpeto feroz, levando Rambo a testar os limites de sua infinita determinação de sobreviver. O ritmo do primeiro ato, embora intencionalmente lento, pode desafiar o público moderno acostumado a uma dinâmica mais acelerada. O filme leva seu tempo para colocar Rambo em conflito, o que é uma escolha artística acertada, mas nem sempre proporciona uma experiência agradável ao espectador. Alguns dos policiais coadjuvantes são pouco desenvolvidos, servindo apenas como obstáculos. O filme está tão focado em Rambo e Teasle que os outros personagens se tornam intercambiáveis, o que enfraquece o impacto das cenas em que eles estão em perigo.
E há quem argumente que o filme suaviza um pouco seu próprio impulso mais radical. O romance, o livro original de David Morrell, é consideravelmente mais sombrio. Rambo mata com muito menos contenção, e o final é completamente diferente. O filme ameniza o impacto de maneiras que o tornam mais palatável, mas também um pouco menos honesto. A decisão de fazer Rambo sobreviver, quando o romance de Morrell termina com sua morte, altera o peso temático de maneiras que levaram alguns críticos a sentir que o filme, em última análise, queria conciliar os dois lados: o pathos de um veterano destruído e a catarse de um sobrevivente. Rambo se rende. Trautmann o convence a desistir. A máquina de matar simplesmente para. E nesse momento, o filme faz algo incrivelmente corajoso. Recusa-se a nos dar uma resolução definitiva. Rambo não triunfa. Ele não é inocentado. Ele é preso. Ele sai com os braços segurados pela polícia e a câmera permanece em seu rosto enquanto ele é levado embora. Não há vitória aqui. Há apenas o fato silencioso e terrível de um homem que nunca deveria ter sido colocado nessa situação em primeiro lugar, finalmente sendo contido novamente. Se você gosta de ver pessoas explodindo ao meio, decapitadas e empaladas, divirta-se, mas não sente ao meu lado no metrô a caminho de casa, por favor. Se você não fizer isso, o horror dessas imagens dificilmente o fará refletir sobre a situação do povo Karen em Myanmar. Stallone disse que espera que o filme aumente a conscientização sobre a guerra civil naquele país. Mas o uso de imagens reais de noticiários sobre as atrocidades birmanesas na abertura do filme parece uma hipocrisia piedosa e uma invasão de privacidade das pessoas reais cujas mortes testemunhamos. A ambiguidade que o filme deixa é a seguinte: existiu alguma versão dessa história que pudesse ter terminado de forma diferente? Se um policial tivesse tratado Rambo como um ser humano? Se Teasle simplesmente o tivesse deixado fazer uma refeição? Se os Estados Unidos tivessem construído pelo menos os sistemas de apoio mais básicos para seus veteranos que retornavam? Algo disso teria acontecido? A resposta que o filme sugere silenciosamente é não. Nada disso precisava ter acontecido, não intercambiáveis, o que enfraquece o impacto das cenas em que eles estão em perigo. E há quem argumente que o filme suaviza um pouco seu próprio impulso mais radical. O romance, o livro original de David Morrell, é consideravelmente mais sombrio. Rambo mata com muito menos contenção, e o final é completamente diferente. O filme ameniza o impacto de maneiras que o tornam mais palatável, mas também um pouco menos honesto. A decisão de fazer Rambo sobreviver, quando o romance de Morrell termina com sua morte, altera o peso temático de maneiras que levaram alguns críticos a sentir que o filme, em última análise, queria conciliar os dois lados: o pathos de um veterano destruído e a catarse de um sobrevivente. Rambo se rende. Trautmann o convence a desistir. A máquina de matar simplesmente para. E nesse momento, o filme faz algo incrivelmente corajoso. Recusa-se a nos dar uma resolução definitiva. Rambo não triunfa. Ele não é inocentado. Ele é preso. Ele sai com os braços segurados pela polícia e a câmera permanece em seu rosto enquanto ele é levado embora. Não há vitória aqui. Há apenas o fato silencioso e terrível de um homem que nunca deveria ter sido colocado nessa situação em primeiro lugar, finalmente sendo contido novamente. Se você gosta de ver pessoas explodindo ao meio, decapitadas e empaladas, divirta-se, mas não sente ao meu lado no metrô a caminho de casa, por favor. Se você não fizer isso, o horror dessas imagens dificilmente o fará refletir sobre a situação do povo Karen em Myanmar. Stallone disse que espera que o filme aumente a conscientização sobre a guerra civil naquele país. Mas o uso de imagens reais de noticiários sobre as atrocidades birmanesas na abertura do filme parece uma hipocrisia piedosa e uma invasão de privacidade das pessoas reais cujas mortes testemunhamos.
A ambiguidade que o filme deixa é a seguinte: existiu alguma versão dessa história que pudesse ter terminado de forma diferente? Se um policial tivesse tratado Rambo como um ser humano? Se Teasle simplesmente o tivesse deixado fazer uma refeição? Se os Estados Unidos tivessem construído pelo menos os sistemas de apoio mais básicos para seus veteranos que retornavam? Algo disso teria acontecido? A resposta que o filme sugere silenciosamente é não. Nada disso precisava ter acontecido.